É isso aí mesmo. Está pegando fogo nas florestas de Chernobyl. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje eu vou conversar sobre os incêndios florestais que estão acontecendo em Chernobyl. Antes de começar o vídeo, eu já quero avisar que eu vou citar muitos vídeos aqui hoje. Eu vou colocar todos aqui no card para facilitar. Então, depois que acabar o vídeo, não se preocupe, todos eles vão estar citados e guardadinhos ali no card para você acessar, ok? Então, vamos começar esse vídeo. Chernobyl já apareceu aqui no canal algumas vezes. Que eu me lembre, pelo menos já são 3 vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Mas tem 2 que eu vou citar aqui já de início. Eu tenho um vídeo chamado E as Florestas de Chernobyl, onde a gente comenta sobre a Floresta Vermelha, que é um vídeo bem voltado para a engenharia florestal. Nesse vídeo a gente comenta como que eram as florestas antes do acidente nuclear e como que elas ficaram depois. Inclusive nesse vídeo eu consegui um estudo que mostra o dano dentro das árvores. É um estudo muito interessante. E é muito interessante a gente entender todo o impacto da radiação na natureza daquela região e ver como ela era antes e como ela ficou depois. É um vídeo muito interessante, é o vídeo aqui do canal que eu tenho mais carinho, porque é um vídeo que, olha gente, foi muito trabalhoso de fazer e foi muito difícil conseguir algumas informações. Teve umas informações ali que foi sofrido de conseguir, mas conseguimos e o vídeo está aí. Eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre Chernobyl também, mas sobre o ponto de vista de segurança do trabalho. Porque para quem não sabe, além de engenheira florestal, eu também sou engenheira de segurança do trabalho. Então lá eu vou comentar sobre o que levou ao acidente de Chernobyl, inclusive coisas que a gente não viu na série da HBO. E não, gente, não que a série foi relapsa. Eu acredito que eles não tiveram como trazer na série as coisas com tantos detalhes. Então sim, eu comento algumas coisas que não foram mostradas na série. Teve 2 relatórios oficiais sobre esse acidente. Eu entro e comento sobre o que a antiga União Soviética aí andou aprontando, depois o que saiu no relatório oficial do acidente. Então eu acho bem interessante. E lá a gente também comenta sobre como é que é a escala de um acidente nuclear. Inclusive, isso veio depois do acidente de Chernobyl, já que a população não sabia o que tinha acontecido. E isso era um risco que não só Chernobyl corria, como vários países tinham o risco de ter acidentes e a sua população não entendeu os riscos. Então, é uma escala muito simples. Inclusive, dentro dessa escala de medição de acidentes, a gente tem um acidente nacional lá envolvendo radiação. E eu cito tudo isso lá naquele vídeo. É um vídeo que ficou bem interessante também. Eu vou colocar o card aqui dos 2 vídeos. Se eu não me engano, é o que você não sabe sobre o acidente de Chernobyl, que é o título do segundo vídeo. Mas se não for, ele vai aparecer o nome certinho aqui no card. Mas então, vamos conversar de uma vez sobre o que está acontecendo atualmente, 2020, em Chernobyl. Estou eu olhando meu Twitter e de repente eu vejo uma cena de uma floresta pegando fogo. E já me chamou a atenção ser um incêndio florestal e eu já quis saber onde é que era esse incêndio florestal. E de repente, para minha surpresa, era em Chernobyl. E isso me chamou muita atenção, eu falei muito sobre isso no meu Twitter. Por que que me chamou tanto a atenção? Porque quando eu vi aquele incêndio perto de Chernobyl, me acendeu um alerta de que as florestas de Chernobyl têm radiação. O solo de Chernobyl tem radiação. Eu vi muitas pessoas preocupadas no incêndio chegar na usina nuclear de Chernobyl. Essa é uma preocupação sim, apesar de eu acreditar que dificilmente vai chegar lá um incêndio, mas o perigo desse incêndio é o que está queimando, é o solo, é a floresta em si. Então agora a gente vai conversar sobre tudo o que eu pesquisei sobre como está a situação atualmente lá na região do acidente de Chernobyl. Uma coisa que é importante a gente também deixar claro no início do vídeo é que aquela região é propensa a ter incêndios naturais. Vani, se aquela região é propensa a ter incêndios naturais, por que está tendo notícias sobre isso? Porque esse ano foi atípico. A gente teve um inverno muito seco. E é claro que quem acompanha o Versada sabe a causa disso, né? Se você não sabe qual é a causa disso, eu vou te dizer então que se chama aquecimento global ou mudanças climáticas, como preferir. Inclusive, ela também atuou lá nos incêndios da Austrália, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal. Os incêndios em Chernobyl começaram no dia 3 de abril, na zona oeste da área de exclusão,
e se espalhou para as florestas próximas. Além de atingir as florestas próximas, esses incêndios também chegaram perto de depósitos de lixo nuclear, que é uma outra preocupação que a gente também tem naquela região. E os incêndios me chegaram na cidade de Pripyat. Para quem não lembra, Pripyat era a cidade próxima de Chernobyl, onde as pessoas moravam, e que essas pessoas tiveram que ser evacuadas às pressas durante o acidente de Chernobyl. As autoridades da Ucrânia falaram que os incêndios que estavam próximos à usina de Chernobyl foram apagados porque, além de ter a ação dos bombeiros, para sorte deles também choveu. Então isso ajudou a controlar os incêndios perto de Chernobyl. A gente ainda tem outros incêndios acontecendo naquela região. É importante a gente ressaltar isso. Para vocês terem noção do quão grande foi esse incêndio, foram mais de 500 bombeiros para combater. Eu li uma notícia que estava chegando a 700 bombeiros. Foram utilizados mais de 100 veículos, foram utilizados 3 aviões, 3 helicópteros. Gente, não foi pouca coisa que aconteceu naquela região, foi um grande incêndio. Evidentemente que a população da Ucrânia ficou preocupada, afinal, quem não ficaria preocupado com incêndio perto de Chernobyl? As autoridades falaram que já mediram os níveis de radiação e, aparentemente, não está nada fora do comum. Se tem aí um pouquinho de briga de narrativas, tem guias turísticos, tem uma pessoa ligada aí à área ambiental de Chernobyl falando que sim, se teve um aumento de radiação. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, por que alguém disse que tem aumento de radiação e outra pessoa não. Parece que muito perto do incêndio, muito perto mesmo do incêndio, tem um pouco de aumento na radiação. Mas conforme vai se distanciando, parece que a radiação está em um nível ok. Pelo menos foi isso que eu li. Mas a preocupação dos guias turísticos da região é realmente com Pripyat e com toda a região em torno da usina, que virou o que, gente? Parte da história mundial. Queimar Pripyat ou as coisas da região que hoje são praticamente um sítio arqueológico. Porque, querendo ou não, aquela região parou em 1986. As pessoas saíram às pressas. Inclusive, elas não sabiam que elas nunca mais iam voltar. Muitas fizeram as malas e achando que um dia iam voltar para pegar seus pertences. Então, é uma coisa muito complicada. E aquela área acabou virando, sim, uma parte de visitação histórica. Uma preocupação que se tem é exatamente por Pripyat ser uma guardiã da história, é uma preocupação muito grande dela queimar. Inclusive, quem traz um vídeo muito interessante sobre, do ponto de vista da arqueologia, o que é Chernobyl, é a Márcia Jamili. Ela é arqueóloga e ela fez um vídeo que eu achei muito, muito interessante. Então eu vou colocar o card aqui para vocês entenderem a importância de Chernobyl como um todo. Porque Chernobyl é um retrato de 1986, parou no tempo. E sobre essa parte de turismo em Chernobyl, o turismo aumentou muito naquela região depois da série da HBO. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama, eu acho que se chama O Seu Turismo é Danoso? Ou algo do gênero. E eu comento sobre o tipo de turismo que é prejudicial. E quando eu falo prejudicial, é de várias maneiras. Inclusive, Chernobyl é citado lá, porque tinha pessoas que batiam fotos rindo em Chernobyl. Tinha gente fazendo ensaio sensual em Chernobyl. Isso é um total desrespeito. Pessoas morreram nesse acidente, não foram poucas. Famílias foram destruídas nesse acidente. Aquela casa que você foi visitar em Chernobyl tinha uma família que teve que deixar às pressas, que não pôde pegar as coisas. Então, se você vai a um lugar desse, tem que ir com respeito. Então, eu comento sobre esse tipo de turismo que é danoso, que é desrespeitoso à memória das vítimas. Não é só esse tipo de turismo. Eu comento sobre o turismo que deixa lixo, o turismo que atrapalha a vida silvestre. Eu recomendo muito esse vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês. Outra coisa muito importante que a gente vai perder com os incêndios florestais em Chernobyl é porque aconteceu uma coisa muito interessante. Como aquela região parou depois de 1986, e a gente fala isso em florestas também, porque não tem quase humanos naquelas florestas perto da usina, a gente teve a vida selvagem voltando com força naquela região. Tem espécies que tinham desaparecido na Europa e que estão aparecendo naquela região, exatamente porque aquela região está intocada.
Faz anos que não tem gente andando ali. Então, assim, a gente vai ter uma perda ecológica muito grande com os incêndios florestais em Chernobyl se eles não forem controlados. É muito importante a gente entender a dimensão das consequências disso. Por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo e explicar que o perigo não é o incêndio chegar na usina nuclear de Chernobyl. Tem muita coisa que a gente vai perder antes de chegar lá. Ai, Vani, mas se chegar na usina nuclear... Sim, gente, é claro que é um perigo, eu não tô falando que não é. Eu tô falando que a gente pode perder muitas coisas pelo caminho. É esse o ponto. A gente pode perder história, a gente pode perder natureza. E são coisas também que são importantes. Mas retomando aqui o assunto dos incêndios atualmente, a NASA também conseguiu captar a dimensão dos incêndios florestais na Ucrânia. Tem essa imagem aí do dia 17 de abril e eles viram também pelos satélites, o satélite chama Terra, da NASA, e esse satélite ele conseguiu pegar, por exemplo, focos, para quem já acompanhou meus vídeos já deve ter escutado falar que incêndio florestal não é um só que surge e você apaga, são focos. Então mostra muito isso de os bombeiros apagarem um foco e de repente aparece um foco em outro lugar. E essa luta dos bombeiros para conseguirem combater esses incêndios florestais. Uma coisa muito interessante desse satélite da NASA é que ele conseguiu pegar a fumaça e ver a distância que ela percorreu já. E eu achei uma distância muito grande. Pelo satélite da NASA mostra que já percorreu 757 quilômetros a fumaça dos incêndios florestais na Ucrânia. Gente, é uma distância muito grande. E essa fumaça dos incêndios florestais chegou na capital Kiev. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que chegou em Kiev e deixou o ar de Kiev extremamente poluído. Vani, quão poluído? A ponto de ser considerada a cidade mais poluída do mundo. É isso. Bom, como eu já comentei, aparentemente não se tem problema com radiação na região de Kiev. Só pra gente deixar isso claro aqui no vídeo. Mas vocês viram que o satélite da NASA mostrou que a fumaça andou. E se tem uma coisa que a Europa aprendeu em 1986, é que radiação, ela não conhece fronteira. Os humanos conhecem fronteiras, mas a radiação, ela passa, tranquilamente, porque para ela essas coisas não existem. 2020 mostrou para os humanos o quê? Que vírus não conhece fronteira. Para eles, fronteira e nada é a mesma coisa. Mas por que eu fiz questão de trazer esse comentário de que radiação não conhece fronteiras? Porque quando deu o acidente nuclear de Chernobyl, a radiação foi para vários países. E é claro que o incêndio florestal na região de Chernobyl colocou muitos países da Europa em alerta. E eles sabem que não é chegar e falar: ô, Ucrânia, se vira aí com teus incêndios, né? Cuida aí. Porque eles sabem que as coisas não funcionam assim. Se você não ajudar a Ucrânia a apagar os incêndios em Chernobyl e der algum problema com radiação, o problema não vai ficar na Ucrânia. O problema vai para todo mundo. Então, como a Europa já aprendeu isso, a Alemanha decidiu mandar ajuda para a Ucrânia conseguir combater os incêndios florestais. A ajuda veio depois que teve aquela notícia de que Kiev estava com o ar mais poluído do mundo. Então a Alemanha resolveu ajudar a combater os incêndios, enviando 80 dosímetros para ajudar a medir a radiação e 15 quilômetros de mangueiras para ajudar nos combates aos incêndios. E a Alemanha também enviou um veículo que ele é especial para combater incêndios em terrenos acidentados. E isso é muito importante porque realmente ajuda num combate mais efetivo aos incêndios dentro da floresta. O total dessa ajuda soma 230 mil euros. Então, agora é aguardar e ver se essa ajuda da Alemanha realmente vai ser efetiva para a Ucrânia conseguir combater os seus incêndios florestais. Uma coisa que eu acho importante eu trazer aqui também é que a polícia da Ucrânia prendeu uma pessoa de 27 anos que eles acusam de ter iniciado o incêndio perto de Chernobyl. Mas Vani, você falou que os incêndios são naturais. Gente, o fato de ter incêndio natural não quer dizer que não possa ter incêndio criminoso junto. Então a polícia também aí está tendo as investigações sobre esse incêndio possivelmente criminoso. Então é isso que eu tenho de notícias até agora sobre o que está acontecendo na região de Chernobyl. Então era isso que eu tinha para hoje.
Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo e pedir que você escreva Chernobyl nos comentários só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. E se você for assistir os outros vídeos que eu citei aqui, escreva algo que você achou interessante dos vídeos que você assistiu para eu saber que você passou por lá, ok? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. E se você conhece alguém que pode gostar desse assunto, manda esse vídeo para ele. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!